qual tem sido a sua percepção sobre o reino de Deus, sobre o que o Senhor tem para sua vida? Eu estava aqui meditando agora na palavra de Deus nessa noite e veio muito forte ao meu coração que muitas vezes as percepções erradas que nós temos do reino de Deus nos fazem tomar atitudes irreversíveis para a nossa vida. Coisas que talvez se a gente pensasse, se a gente orasse, se nós tivéssemos discernimento, nós não tomaríamos atitudes como essa que Judas tomou. A Bíblia diz aqui em Mateus capítulo 26, quero compartilhar uma meditação com você, a qual o Senhor falou bem ao meu espírito aqui nessa noite. Mateus capítulo 26, versículo 14 até o 16, diz assim, ó. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos principais sacerdotes e perguntou: quanto vocês me pagarão se eu lhes entregar Jesus? E eles lhe deram 30 moedas de prata. Daquele momento em diante, Judas começou a procurar uma oportunidade para trair Jesus. Meu Deus, é muito forte. Muitas vezes as percepções erradas daquilo que Deus veio fazer, daquilo que Deus te chamou para fazer, daquilo que Deus tem te convocado, muitas vezes essa percepção errada, sem estar debaixo de uma direção, sem estar debaixo de uma oração, sem estar debaixo de um discernimento espiritual, tem levado pessoas a, assim como Judas fez, achando que ele estava fazendo o que era certo, achando que pela percepção que ele tinha sobre o reino de Deus, sobre quem Jesus deveria ser, sobre quem o rei, né, da glória deveria ser, o Messias, fez com que ele vendesse Jesus por o preço de um escravo. 30 moedas de prata. Entregou Jesus, irmãos, vendeu Jesus para os seus próprios acusadores, para os seus próprios inimigos. Judas, ele foi o facilitador. Judas, ele foi o instrumento, né, para tudo aquilo acontecer. É óbvio que estava escrito, é óbvio que existia uma profecia a respeito de tudo que fosse acontecer, mas eu quero dizer, a Bíblia diz que o Senhor falou, né, o Filho do Homem vai ser crucificado, traído, enfim, mas ai daquele que traiu, ai daquele que foi lá, né, que ajudou, ai daquele que não entendeu os mistérios de Deus, ai daquele que não procurou saber o que era correto e agiu sem consequências. Então eu estava aqui pensando, gente, o que leva Judas a trair Jesus, né? A trair o mestre, a trair o seu amigo, a trair o seu Senhor, a trair o seu Salvador. E veio à minha mente isso, da percepção. A percepção errada, sabe? A moeda que ele trocou, 30 moedas de prata, né? E hoje, quantas têm sido as moedas que têm sido de troca, né? As pessoas têm trocado Jesus por momentos passageiros, por um prato de lentilha, por um momento fútil, por coisas banais, muitas vezes pela soberba. As pessoas têm trocado Jesus como Judas trocou Jesus por 30 moedas de prata. As pessoas têm trocado o reino de Deus, têm trocado a glória de Deus, têm trocado a percepção do que Deus tem para a sua vida, para o seu chamado, para o seu ministério, para a sua família, por coisas insignificantes, por coisas que passam, por coisas momentâneas, né? Assim como Esaú foi ali e trocou a primogenitura, a bênção que ele tinha ali com Jacó por um prato de lentilhas, por um momento que ele sentiu fome, que ele sentiu um desejo passageiro. Ele foi ali e trocou algo que era precioso, que era importante, por um prato de lentilhas, por um alimento, né? E quantas vezes o inimigo tem lançado pratos, tem colocado diante das pessoas momentos e decisões que muitas vezes tem levado pessoas para o buraco, tem levado pessoas assim como Judas aqui nessa palavra, Mateus capítulo 26, ir até os inimigos, ir até os acusadores, se ajuntar com os seus, com aqueles que queriam destruir Jesus, não? Então, eu trago isso para o seu coração, porque falou muito ao meu espírito, aqui eu estava lendo e meditando, né? Eu tenho o hábito de estar assim lendo a palavra, e o Senhor falou ao meu coração que muitas vezes hoje a troca tem sido, não é uma moeda, um dinheiro, mas tem sido por tantas coisas banais. O preço, 30 moedas de prata, era o preço de um escravo, ou seja, Jesus valia muito mais, Jesus era o rei da glória. Jesus tinha vindo, chamou Judas que não era nada,
né, que não era ninguém, ele chamou para ser discípulo, para ser servo, para aprender com Jesus, para estar junto, para ser amigo de Jesus, para entrar no reino. Ele foi escolhido, ele foi ensinado, ele foi separado para uma grande obra, mas mesmo assim ele não entendeu o que Deus tinha na vida dele, ele não entendeu os propósitos, ele não entendeu os mistérios de Deus, e por não entender os propósitos de Deus, muitas pessoas têm sido assim como Judas. Muitas pessoas têm se entregado também o seu ministério, entregado o seu chamado, entregado a sua essa escolha, né, que Deus fez de si, de você. Muitas pessoas têm entregado isso por coisas banais, trocado. Na verdade é a moeda de troca que eu quero falar. Duas coisas importantes que o Espírito Santo falou ao meu coração. A moeda de troca tem sido coisas banais, momentos passageiros, o pecado que tão de perto a rodeia. Tem sido muitas vezes a vontade de querer ser mais que Deus. Irmãos, a Bíblia diz que diminua nós, né? João Batista falou assim, olha, que ele cresça e eu diminua. Então que Jesus sempre cresça, apareça, e que a gente cada vez mais diminua e entenda que tudo é dele, é por ele, para ele, são todas as coisas. Então muitas vezes as moedas de troca não são mais 30 moedas de prata, porque Judas foi lá e trocou, né? Jesus, ele deu aquelas moedas para entregar Jesus, mas hoje tem sido tantas outras coisas que as pessoas trocam Jesus, trocam a glória de Deus, trocam a unção que Deus deu, trocam a graça que o Senhor derramou, trocam o conhecimento, trocam o chamado tão especial. Irmãos, você ser chamado por Deus, você ser escolhido por Deus é um privilégio, é uma honra, e muitas vezes tem tido uma moeda de troca que não vale nada, irmãos, porque Jesus não há troca, não há como comparar ele com nada. Ele é Deus poderoso, soberano, Senhor e Salvador da nossa alma. Nada que a gente receba ou venha chegar a nós, ou venha ser bênção na nossa vida, se compara ao prazer de adorar ao Senhor, de ter a presença dele soberano em vasos de barro, né? É um tesouro, como diz a Bíblia, precioso em vasos de barro. Então nada se compara, não existe, não deveria existir essas moedas de troca que existem hoje. E a gente infelizmente tem visto isso. Por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos serão os escolhidos. Também a palavra de Deus diz, né? Gravei ontem uma live falando sobre isso, que naquele grande dia o Senhor vai falar, muitos vão dizer, né? Preguei, eu fiz e aconteci no seu nome, e o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não te conheço. Por quê? Porque a moeda de troca, hoje em dia, né? Fala no nome de Jesus, faz no nome de Jesus, mas existe ali dentro, existe uma troca, existem muitas coisas que têm afastado o homem de Deus. E outra coisa que eu quero que você guarde no seu coração dessa mensagem de hoje, que é a percepção. Como você tem percebido, como você tem recebido, como você tem gerado no seu coração o reino de Deus. Aquilo que Deus tem para sua vida, aquilo que Ele tem chamado você para fazer. Como você tem percebido, como você tem entendido esse chamado. Porque a verdade é que muitas pessoas estão com a percepção, né, errada do chamado de Deus. Muitas pessoas estão com a imagem errada daquilo que Deus tem para a sua vida. E por isso muitas vezes não avançam, e por isso muitas vezes quando avançam se perdem no caminho. Porque não faz, né? Não tem a perspectiva e a percepção que Deus tem. Mas tem a sua própria perspectiva, a sua própria percepção errônea, né? Passageira, momentânea. Então eu trago esse entendimento para a sua vida nessa noite. Espero que você reflita nessa mensagem, Mateus capítulo 26, do 14 ao 16, onde fala que Judas agora ele só procurava uma oportunidade. Ele foi lá, vendeu, e agora ele procurava uma oportunidade para trair Jesus. E quantas pessoas estão assim se vendendo,
vendendo o seu chamado, vendendo o seu ministério, vendendo a sua vida com Deus, vendendo as revelações que o Senhor tem dado, fazendo comércio, fazendo pouco caso, desfazendo das preciosidades que o reino de Deus, que o nosso Senhor tem derramado sobre cada vida. Valorize tudo que Deus tem te dado. Valorize o chamado que Ele tem na sua vida. Você que está aí me escutando, você que vai escutar essa mensagem. Valorize aquilo que Deus entregou nas suas mãos, porque é precioso. E por certo, nós não merecíamos. Mas Ele te escolheu, porque Ele tem um propósito, porque Ele tem um objetivo, porque Ele sabe, né, quem nós somos. Ele sabia quem Judas era. Havia um propósito em tudo aquilo. Mas que nós possamos ser, né, pessoas que valorizam aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós. Que nós possamos honrar a Deus acima de todas as coisas. Amar ao Senhor acima de tudo e todos. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que o Senhor abra o seu entendimento. Que o Senhor te dê a percepção correta daquilo que Ele tem para a sua vida. Daquilo que Ele tem para a sua família, para o seu ministério. Que o Senhor possa abrir os seus olhos e que você possa enxergar como Ele está vendo, em nome de Jesus, porque Judas, o final foi trágico. Além dele, quando ele se arrepende, que ele vê a burrada que ele fez, que ele consegue ter um vislumbre assim da bobeira que ele fez, agora já era tarde demais, não tinha mais como voltar atrás. Tem coisas, irmãos, que você consegue até voltar atrás e corrigir, mas tem outras coisas que nunca mais você vai conseguir corrigir. Então, cuidado com as suas atitudes, cuidado com o que você, como você tem levado o reino de Deus na sua vida. Cuidado, porque tem coisas que você não vai conseguir resgatar lá na frente. Então, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Busque fazer a vontade de Deus, busque cumprir o chamado dele conforme ele tem traçado e determinado para a sua vida. Judas, no final, depois de ver tanta coisa que ele fez, ele não tinha mais o que fazer. Ao invés de ir lá e pedir perdão, ele, né, a Bíblia diz que ele foi e se matou, né? Ou seja, um abismo chama outro abismo. Tudo motivado por muitas coisas, mas o que eu quero trazer para você é isso, por uma percepção errada daquilo que Deus tinha para a vida dele, daquilo que Deus tinha para fazer, né, para realizar. Então, que o Senhor abra o nosso entendimento enquanto é tempo. Em nome de Jesus. Deus abençoe você, a sua casa. Cubra com sangue, né, as nossas vidas e nos guarde para que a gente possa cumprir esse chamado, cumprir esse ministério. Não como nós queremos, não como vai ser proposto para nós no meio do caminho, mas como Ele escreveu, como Ele determinou, nosso Deus, nosso Senhor. Boa noite e até amanhã, se assim Deus nos permitir, para mais uma mensagem em nome de Jesus.